do Senhor. E diante da sua palavra, diante da sua voz, falando diretamente aos nossos corações, estamos cada um de nós nesta manhã, aproveitando mais um culto da família, onde Deus ele ministra palavras diretamente para serem aplicadas em nossa casa, em nosso lar. E a gente vê realmente a família como sendo uma unidade muito afetada, né, pelos males deste mundo. A gente percebe o quanto que a família, que é um núcleo tão precioso diante do Senhor, ele é atacado, né, pelas ações do inimigo, de Satanás, tentando deturpar, tentando destruir. E eis a palavra do Senhor diante de nós para que a gente possa realmente se apegar a ela, ouvir a voz e a orientação do nosso Deus. Neste mês que a gente tem uma temática também muito interessante, a gente viu ali os ruídos, né, que afetam a nossa fé no primeiro domingo deste mês. A gente, no domingo passado, pôde ser ministrado também acerca do perdão que deve existir em nossa casa, em nosso lar. E nesta manhã a gente tem mais um tema a ser trabalhado e um tema que eu diria muito atual para as nossas vidas e para os dias da família, nos tempos que a gente vive. O tema desta manhã é o seguinte: uma casa conectada à internet, mas desconectada um dos outros. Esse é o nosso tema, é um tema que realmente eu acredito que faz parte da vida de todos, que faz parte da vida de cada família, que é um cenário realmente que entrou em nossa casa, que entrou em nosso lar, que é acerca da tecnologia, acerca da internet, e como a gente vem administrando, né, essa ferramenta, que pode sim ser uma bênção nas nossas vidas ou não. Então, convido a igreja a abrirem suas Bíblias no texto de Deuteronômio, capítulo 6, e vamos fazer a leitura a partir do versículo 4. Deuteronômio 6, a partir do versículo 4. E assim diz a palavra do Senhor. Escute, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-la como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos. E você as escreverá nos umbrais de sua casa e nas suas portas. Eis aqui um texto da parte do Senhor, que fala de um contexto familiar um pouco distante do que é vivenciado nos tempos de hoje. Mas, claro, a palavra do Senhor, ela se renova, e a palavra do Senhor, ela é completamente aplicada ao tema desta manhã, e eu vou repetir mais uma vez, para quem não atentou. O tema desta manhã é uma casa conectada à internet, mas desconectada um dos outros. A gente pode perceber aqui que, nesse contexto, Deus ele sempre se preocupou com a unidade familiar, com a união dentro da casa, dentro do lar. Principalmente no quesito transmissão de fé. Aqui, o Senhor estava ordenando o seu povo, acima de todas as coisas, a amá-lo de todo o coração, de toda a sua alma, com toda a sua força. E Deus aqui, ele usou o núcleo familiar, o meio familiar, para justamente transmitir essa fé, transmitir a sua palavra, transmitir a sua lei. Foi de geração em geração, foi de família em família que a palavra do Senhor e o seu maravilhoso plano de redenção alcançou também as nossas casas nos tempos de hoje.
foi através de cada lar, foi através de cada família, foi através de determinadas pessoas e indivíduos que não tinham nada a ver com a gente, mas fizeram parte de um lar, fizeram parte de uma casa, e que esta palavra ela foi transmitida de geração em geração. Essa transmissão, ela se fez e se faz até hoje através do relacionamento. E aí eu queria realmente ligar a questão de conexão de geração em geração, ela se dá por meio das relações. E essa transmissão, ela se dá, e assim como a gente leu aqui no texto, ela se dava em relação ao dia a dia da família, a rotina, tudo aquilo que se fazia, desde o acordar até o deitar-se. Deus usava ali os momentos mais comuns, os momentos mais triviais do dia a dia de uma família para poder transmitir a sua palavra, transmitir a sua fé. E através de relacionamento, através de contato, através de convívio, através de olho no olho, falando um com o outro. Era exatamente dessa forma que o relacionamento, ele ligava uns aos outros dentro da casa e também aquela família ao Senhor, aquela família a Deus. Então, a ação de se relacionar é algo que, de fato, conecta uns aos outros e nos liga ao Senhor por meio da oração. A oração, a prática da oração é viver um relacionamento com o nosso Deus. Então, a gente pode perceber aqui nesse contexto, aqui, como Deus, ele escolheu preservar a sua palavra, como Deus, ele escolheu manter uns ligados ao outro, através do relacionamento. E a gente pode perceber que, diante da família, nesse contexto aqui que a gente leu, e as famílias que vieram evoluindo de geração em geração, a gente pode considerar que realmente nossas famílias, e aqui a grande maioria das nossas casas, dos nossos lares, elas são formadas por pessoas de várias gerações. A gente pode olhar, quem tem avós aqui é uma geração, quem tem pais é outra geração. Nós somos de uma outra geração e os nossos filhos ainda de uma última geração. Então, a gente percebe que dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, há esse misto de gerações que completam a nossa família, mas gerações diferentes que se relacionam entre si, cada um do seu jeito. A gente sabe que, dependendo da geração que a gente nasceu, cada um tem os seus hábitos, cada um tem o seu costume, cada um viveu momentos históricos distintos de sua época, cada um viveu ali a evolução daquele momento e continua vivendo, né, essas transformações ano após ano, mas a gente percebe que são formas bem particulares de acordo com o tempo de cada um. Cada um teve o seu tempo aqui diferente, mas o Senhor reúne todos eles dentro da casa, dentro do lar. E a cada geração, como ele se transforma, como ele vai evoluindo, de uma forma boa ou não. Mas, em meio a esse cenário familiar, claro que a tecnologia, ela avançava. Nos tempos dos nossos avós, já existia tecnologia. Ela já avançava, ela já evoluía. E assim foi de geração em geração. E a partir do momento que essa tecnologia, e a gente falando aqui da internet que evoluía, a gente pode entender que, de geração em geração, essa evolução também tinha o seu ritmo, tinha o seu tempo. Hoje, a velocidade de mudança e transformação é muito maior do que nos tempos passados, do que nos tempos dos nossos avós e dos nossos pais. Mas essas relações externas, elas também entravam dentro da casa. Elas também entravam dentro do lar, trazendo algum tipo de transformação, algum tipo de mudança.
E a gente pode perceber que essas relações, essas influências externas da tecnologia, da internet em si, elas entravam nas casas dos tempos mais antigos por meio da escrita, a comunicação escrita, por meio do rádio e por meio da televisão. E aí eu posso dizer que o fator rádio e TV marcou muito a vida da minha família, e principalmente com tudo que minha avó me falava, como era antigamente. Todo mundo ali se reunia. Quem tinha um radinho se reunia ao pé do rádio para ouvir ali as notícias, ouvir umas histórias ali que contavam. E aquilo ali atraía muito a atenção de todos dentro da casa. E aí veio a televisão, que nem todo mundo tinha, mas quem tinha uma TV dentro da sua casa ali, atraía até a vizinhança, reunia todo mundo ali diante da tela, todo mundo para assistir as notícias, novelas, filmes, não sei. Independente do que passava-se ali, todos se reuniam no único foco, numa única atenção. E se falava da mesma coisa, do mesmo assunto, todo mundo junto ali. E a gente pode perceber que, mesmo em meio a essa evolução, nos tempos passados, dentro da casa, todos conviviam momentos em comum. Todo mundo estava junto ali, eles compartilhavam dessas novidades de uma maneira mais coletiva, vamos dizer assim. Estava todo mundo junto, compartilhavam ali, todo mundo junto. Era uma rotina realmente diária, mas que todos ali desfrutavam daquele momento. E, de certa forma, isso não afetava em si a rotina da família, a rotina do lar. A gente pode perceber que existia, assim, uma tecnologia naquela época em que todos eram atraídos a ela, mas, de certa forma, a rotina familiar ela se permanecia. A gente percebia ali de uma forma mais comum o pai indo trabalhar, passava o dia no trabalho, a mãe ficava em casa, cuidando dos filhos, dos afazeres da casa, do lar. A mesa, o momento da alimentação da comida, era considerado um momento de reunião, onde todos estavam ali juntos, vamos, todo mundo senta para comer. E ali também os momentos de brincadeira no quintal, enfim. A rotina, a relação familiar, ela não era tão afetada pela tecnologia como o é nos tempos de hoje. E a gente pode entender que as famílias, nos tempos atuais, elas permanecem, de certa forma, vivendo a sua tradição. Porém, a estrutura dos relacionamentos nas famílias, de uma forma geral, passou e passa por muitas mudanças. Pelo menos é o que esse avanço tecnológico da internet ela tem influenciado, não só dentro da nossa casa, mas em todos os demais cenários. Trabalho, escola, tudo que a gente vê ao nosso redor tem e sofre esse tipo de influência. Então, nos tempos atuais, com a evolução tão rápida da internet, o relacionamento familiar, ele também é afetado. Não só afetado, mas sutilmente ele é transformado. A gente pode entender que é muito raro a gente ver hoje uma casa, um ambiente familiar que não tenha interferência da internet ou das redes sociais. É fato. Embora cada uma dessas gerações que convivam juntos dentro dessa casa tenham as suas particularidades, tenham os seus costumes, tenham ali o seu ritmo, alguns foram apresentados, os mais antigos, né, os jovens há mais tempo, foram apresentados à internet e no decorrer da caminhada mesmo. Foram, na realidade, estimulados a se adequar a esse cenário, e já outros já nasceram inseridos nesse cenário de tecnologia da internet, né? Os costumes de uma era que já
pode-se dizer, 100% digital. Os nossos filhos, por exemplo, eles já nasceram dentro desta realidade. Chamam eles de nativos, eles já são nativos desse cenário da internet, da tecnologia, dentro da casa, dentro do lar. Então, para eles, o que para a gente é novidade, muitas coisas acontecendo num ritmo muito rápido, para eles é tudo muito comum, porque eles já nasceram nesse cenário, já nasceram diante dessas circunstâncias. E para entender um pouco melhor o conceito de internet e redes sociais. As redes sociais, elas são plataformas digitais criadas, olha só o propósito, para conectar pessoas, para unir pessoas, permitindo o quê? A comunicação, permitindo o relacionamento. Não só isso, mas também o compartilhamento de informações, o compartilhamento de opiniões, experiências, tudo isso em tempo real. Elas possibilitam a formação também de comunidades com base em interesses, amizades, com base em trabalho, com base em objetivos comuns ali que reúnem e seletam ali também determinados tipos de pessoas. E aí, o nome, se a gente for observar, ela fala, as redes sociais, né, fala diretamente de rede, ou seja, de ligação. Social significa pessoas, ligação de pessoas. E o efeito primário, o propósito inicial da internet é para alcançar, para unir aqueles que estavam distantes. Ou seja, é um bom propósito? É um bom propósito. É um bom objetivo. Aquele que está distante, eu vou poder me comunicar com ele de uma forma rápida, de uma forma direta. Eu vou poder me unir a ele, eu vou poder me relacionar com ele. Esse foi o propósito inicial. Mas o que isso tem de problema em si? É justamente o tema abordado desta manhã. Pessoas que estão ali conectadas à internet, e eu não diria pessoas, mas a nossa casa, o nosso lar, eu e você, mas estão desconectadas um dos outros. O grande problema é esse. A gente pode observar o quão que benéfica é a internet com seu propósito primário, inicial, mas a gente precisa ter muito cuidado com os desdobramentos que vão acontecendo no decorrer do tempo e ainda mais dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. Então, no meio familiar, aquilo que foi criado para encurtar distâncias, para unir, acaba surtindo um efeito contrário quando ele não é utilizado de uma forma correta, de uma forma saudável. E aí a gente pode identificar muitos benefícios, sim. Podemos identificar muitos benefícios, mas também o outro lado da moeda, muitos malefícios. Vamos citar aqui alguns benefícios que essa conexão ela pode nos trazer. Primeiro, e o principal de todos, aproxima quem está longe. Hoje a gente está aqui, pode falar com quem está do outro lado do mundo. A gente pode se comunicar sem dificuldade alguma e nos relacionar e nos unir, juntar ideias, informações. Isso é bom. E a internet, ela faz isso. A internet, ela nos ajuda na comunicação. Se a gente for pensar antigamente como funcionava, a gente vê muito aqui no contexto bíblico, quando as informações tinham que ser repassadas, se escreviam cartas, se enviavam mensageiros, e se passavam dias, semanas e até meses, dependendo da distância, para que aquela informação se chegasse em determinado lugar.
E hoje isso não existe mais. A comunicação realmente ela acontece de uma forma muito rápida, imediata. A gente comunica aquilo que a gente deseja. A internet ela também pode promover aprendizado. Ela nos ajuda a termos mais informações. A gente tem dúvidas, a gente recorre. Eu fico lembrando, até conversei com as crianças um tempo desse, que eles me perguntaram, na realidade, como é que a senhora fazia para fazer um trabalho da escola? Como que acontecia? Como eu fazia, eu ia para uma biblioteca. A gente ia para uma biblioteca, sentava lá, acessava os livros sobre aquele tema, sobre aquele assunto, escrevia, pegava emprestado, levava para casa, né? Então, era assim que eu fazia um trabalho. Hoje em dia, a informação ela está ali à disposição em todo o tempo. Qualquer dúvida que a gente tem, a gente vai lá, acessa a internet, digita ou fala a dúvida que a gente tem, e ela vai lá e esclarece de uma forma científica, mas também, por muitas vezes, de forma comportamental, ali, que acontece em meio aos cenários. Então, a internet ela também nos beneficia nisso. Ela nos promove aprendizado. Ela traz informações. A internet, por exemplo, ela ajuda na organização da casa, da família, do lar. Existem vários aplicativos que organizam rotinas, planos de estudo, planos de organização, planos de como congelar comida. Tudo isso para o benefício da casa. Tudo isso para o benefício do lar. Então, a internet, sim, ela tem os seus benefícios e que nos abençoem muito. Abençoa muito a nossa casa, a nossa família. A gente pode servir melhor o outro quando a gente faz uso desses mecanismos e aplica dentro da nossa casa. Mas, em contrapartida, também existem os malefícios da internet. Por exemplo, o distanciamento dentro da casa. É algo que realmente é muito real dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. E aí, quando a gente pensa, poxa, mas a internet ela não foi criada para unir, para fazer com que pessoas se integrassem, pessoas se relacionassem melhor, pessoas que estavam distantes pudessem ter um contato mais próximo, mesmo que em lugares diferentes. Sim, ela foi criada para isso. Mas o que eu falei foi sobre aqueles desdobramentos, né? O que vai acontecendo, que vai mudando e que vai trazendo outros efeitos diferentes daqueles iniciais. Por exemplo, televisão. Se a gente for falar sobre TV, né? Que hoje a TV em si está ficando meio obsoleta nas nossas casas. Antigamente se começou com uma TV dentro da casa. Estava todo mundo ali reunido, todo mundo junto, curtindo o mesmo momento, desfrutando ali no coletivo. Aí, ó, os desdobramentos. Aí alguém tem a ideia de ter mais de uma TV dentro de casa. O que é que isso acontece? Divide. Pronto, eu vou comprar uma TV e vou colocar uma TV agora no meu quarto. Ah, porque eu chego cansado do trabalho, ficar na sala não é tão cômodo. Eu chego, tomo meu banho, janto, vou para o quarto e ligo minha TV. Você já vai ficar distante daquela ideia inicial. Não estava todo mundo junto na sala, assistindo? Entende os desdobramentos? E hoje, chamando para a nossa realidade, o que é que nos atinge? Hoje não é mais TV. Cada um tem o quê? Um celular na mão. Cada um tem o seu celular, cada um tem o seu mundo. Cada um tem os seus gostos, cada um tem as suas escolhas. Ah, eu gosto mais desse conteúdo, fulano gosta mais de outro conteúdo. Então, o que eu gosto eu vejo aqui, o que você gosta você vê aí. E isso, o que é que acontece? Distancia. E não é de hoje.
no tempo da TV isso também acontecia. Mas hoje se multiplicou e dividiu, dizimou a família. E esse é o efeito maléfico que existe na internet. É aquilo que inicialmente era para juntar, distancia, afasta, dentro da própria casa. Um segundo malefício, falta de diálogo. Porque a partir do momento que eu me isolo ali, naquele meu mundinho, com as minhas preferências, com aquilo que eu gosto de ouvir e de ver, eu acabo com a interação. Eu deixo de conversar com o outro. Aquilo me prende a atenção de uma forma que eu esqueço. Eu esqueço de tudo que está acontecendo dentro da minha casa. Então, a falta de diálogo é outro malefício. A influência de valores contrários à palavra de Deus. Ao mesmo tempo que a gente vê o benefício da internet nos trazer muita informação, ela também nos traz muita distorção. Aquilo que, de fato, faz parte dos princípios e valores da palavra de Deus, como ela é distorcida. E isso acaba trazendo uma influência sutil, tá, gente? Às vezes é de forma escancarada e que a gente ainda se surpreende, se escandaliza, e outras vezes não. Outras vezes acontece de uma maneira muito sutil e aquilo ali vai influenciando a forma da gente pensar. Jane falou uma coisa muito interessante aqui acerca da bolha, né? Acerca do algoritmo ali. A internet ela vai me apresentar aquilo que eu gosto de ver, aquilo que eu gosto de ouvir. Aquilo vai formar a minha opinião. E, a partir de então, eu deixo de considerar outros valores, outras percepções. E aquilo vai me vetando de uma forma que eu, talvez, nem perceba. Então, essa influência ela vai acontecendo aos poucos, de uma maneira muito sutil, que a gente nem percebe. Há pouco tempo atrás, eu estava conversando com uma pessoa que eu amo muito. É muito especial para mim. E essa pessoa falou assim para mim, Deus falou comigo de uma forma tão direta e tão insistente. Como? Eu estava na internet. Olha, a mesma palavra. A mesma palavra. Gente, claro que a internet vai me conceder aquilo que eu mais consumo. Cadê a visão espiritual? E eu vi ali que, meu Deus do céu, que engano, Senhor. Não é assim que acontece. Quer ouvir a voz de Deus? Deus, ele fala da forma que ele quiser. Ele usa quem ele quiser. Até um jumento. Ele usa para falar. Mas olha aqui a palavra de Deus. Sem atalhos. Olha aqui a palavra de Deus. Ele não manda recado. Ele fala diretamente conosco. Mas a gente fecha aqui, ó, os nossos ouvidos para aqui e se distrai com outras coisas. Então, sutilmente, a internet ela tem esse poder de influenciar os valores que são contrários à palavra de Deus. A internet, ela causa também um grande malefício, que é a dependência. Não precisa me responder. Você é viciado em internet? Quem é viciado nunca consegue dizer que é viciado, né? Acontece. Acontece sem a gente perceber. E a internet, ela causa dependência. Ela causa vício. A gente pode ouvir agora que, nesses últimos tempos, essas plataformas de aposta, que têm sido muito divulgadas. Gente, eu não sabia quantas pessoas são destruídas por conta desse vício que é propagado pela internet. Pessoas chegam a morrer, a se suicidar. Eu não sabia.
um caso aí de um rapaz já adulto, com boas condições financeiras, cargo público, começou a se entreter com esse tipo de conteúdo, de aposta, diversão. Eu ganhei, eu ganhei. Ganhou, depois começou a perder, começou a se endividar de uma forma sem controle. Ficou com vergonha de expor esse tipo de situação para a família. Se suicidou. Não aguentou a pressão da internet. Se deixou levar. E é o que a gente mais vê aí se divulgando, né? Se propagando. Antigamente, jogos de aposta era crime. Hoje em dia não é mais. Isso vicia e causa dependência. A internet em si, em sua completude, ela pode sim também causar esse vício e essa dependência. Outra coisa, outro malefício, a comparação que a gente começa a fazer. Porque na internet todo mundo é perfeito. Ninguém coloca uma foto, queima. Ninguém. Não, as fotos queima, deleta, joga fora. É só perfeição. Então, a partir de então, você começa a olhar para a sua realidade, começa a olhar a realidade de outros que expõem ali o que é escolhido a dedo. E aí começa a acontecer a comparação. Poxa, por que a vida de fulano é assim? Por que a vida de Beltrano é assim? E a minha é assim? E ao invés de a gente se contentar com aquilo que a gente tem, a gente começa a murmurar, a ficar insatisfeito. Então, a internet também causa, de uma forma muito maléfica, esse tipo de sentimento. E também, dentre tantos, a exposição a perigos. Exposição a perigos, como eu falei, essa questão das apostas, como existe conteúdo pornográfico, como existe a exposição a falar com estranhos, pessoas que a gente não conhece, e acaba se criando um vínculo, uma relação. Então, os meios, a exposição que a internet nos leva são inúmeros, são imensos, e que, sim, destroem a vida daqueles que realmente não conseguem controlar esse uso. Então, existem benefícios? Sim, existem. Mas também existem muitos malefícios. E aí acabam que os nossos hábitos eles começam a mudar. De uma maneira muito sutil também. A presença do celular em todo o tempo e em todo lugar. Todo lugar. Eu sei que é um aparelho móvel, ele não tem fio. É para você levar mesmo. Mas dentro de casa, como é que pode? Você estar na sala, celular. Vai para o banheiro, celular. E dizem que isso faz mal, hein, gente? Fazer o número 2 com o celular na mão. Você perde um tempo que não deveria perder e causa ainda um mal para o teu organismo, para o teu corpo. Vai para a cozinha, leva o celular, vai para o terra. Para todo canto que a gente vai, a gente está agarrado com o celular. Por quê? Porque alguém pode falar com a gente, mensagens, e-mails, notificações, atualizações. E aí acaba que a individualidade, ela acaba sendo corrompida completamente. Os limites, eles são ultrapassados. Por quê? Porque se eu estou com o celular todo o tempo e as pessoas deduzem que eu estou com o celular todo o tempo, isso significa que qualquer momento que queiram falar comigo, eu vou estar disponível para falar com a pessoa. Você já testou você passar uma mensagem para alguém não te responder imediatamente? Poxa, mas está com o celular na mão, eu tenho certeza. Entende como isso obriga o outro a te responder na hora que o outro quer. E você também, a gente também se coloca nesse lugar de querer que o outro
esteja disponível 100% do dia para mim quando eu precisar, porque eu sei que aquela pessoa está com o celular na mão. Não. Isso não é comum. Tem aquela coisa de visualização também, né? No WhatsApp, que você permite, se as pessoas veem, se você viu a mensagem ou não. O meu, não deixo ver. O meu não é para ver se eu vi a mensagem. Porque eu acredito que isso é uma questão particular, individual minha. Tem horas que eu posso até ver uma mensagem, mas eu não estou preparada para responder aquela mensagem. E isso é normal. Mas lá no meu trabalho, meu ex-trabalho, as pessoas diziam, não, isso está errado, não pode. Eu preciso saber que você viu no meu celular, tá? No meu, não é no celular da empresa, não. O da empresa realmente é aberto, para que todo mundo possa ver quem recebeu a mensagem. Mas no meu celular também, o meu era julgado. Não, está errado, tem que deixar ver. Eu preciso saber que você viu a mensagem. Como assim? Entende como, aos poucos, a nossa privacidade ela é corrompida, ela é aberta ali. E também a gente se coloca nesse lugar de querer que o outro corresponda àquilo ali na hora que eu quero, porque eu sei que ele está com o celular na mão, sei que ela está com o celular na mão. Então, os nossos hábitos, eles começam a mudar. Vai moldando as nossas relações de uma forma muito direta. A própria sociedade ela é condicionada, assim, a prestar informações sobre diante da internet. Hoje, tem coisas que a gente quer fazer, não faz se a gente não estiver conectado. O Gov, por exemplo, é um meio, uma plataforma do governo que ele abre as portas para que a gente faça vários processos. Se a gente não tiver, a gente não consegue fazer. Você passa a ser o indigente. Você não existe. E tudo isso aí vai acometendo as nossas vidas, vai nos envolvendo de uma forma que não é saudável, que não é bom. O entretenimento, ele acaba sendo substituído. Ao invés de eu interagir com aquela pessoa, eu troco a interação, a conversa presencial, o estar junto. Eu troco por entretenimento ali na minha mão, virtual. Então, os hábitos, eles vão sendo moldados sem que a gente perceba. E a gente precisa ter muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. E aí eu gostaria, de uma forma muito rápida, testar com vocês fazer algumas perguntas para que, na realidade, é de fato um teste. Eu tenho esse teste aqui. Quem quiser esse teste depois eu posso passar individualmente para vocês, mas cada pergunta desse teste é uma oportunidade que a gente tem de refletir sobre os nossos comportamentos, tá certo? Rapidinho. No início tem um critério de numeração, né? Se a resposta é nunca, o número é 0, a pontuação é 0. Se a resposta é raramente, a pontuação é 1. Se a resposta é às vezes, a pontuação é 2. Se a resposta é frequentemente, a pontuação é 3. Se a resposta for sempre, a pontuação é 4. Mesmo quem não queira pegar o teste depois, é só ver a live e está gravado aí. E aí, cada pergunta dessa vai ter a resposta muito particular e a pontuação, certo? Mas, já que a gente não está pontuando agora, é uma questão para a gente realmente refletir, tá bom? Então, a primeira pergunta. Durante os momentos em família, dou mais atenção ao celular do que às pessoas que Deus colocou ao meu lado? Pode ser nunca, raramente, às vezes, frequentemente ou sempre, tá? Segunda. Já deixei de conversar, brincar ou ouvir um familiar porque estava conectado? Vocês estão respondendo, né? Eu também já respondi. Terceiro.
Minha vida de oração e leitura da Bíblia já foi substituída pelo tempo gasto na internet? 4. Costumo levar o celular para a mesa durante as refeições? 5ª pergunta. Meus familiares já demonstraram que sentem falta da minha atenção quando estamos juntos? 5. A internet tem influenciado mais, veja só, os meus pensamentos e decisões do que a palavra de Deus? 7. Tenho dificuldade em ficar algumas horas sem acessar redes sociais ou aplicativos? 8. E aqui, para a resposta dessa pergunta, você vai usar o critério contrário das numerações, tá? Ao invés de nunca ser 0, nunca vai ser 4. Você só vai inverter a numeração aqui nessa pergunta. Meu exemplo de uso da internet incentiva minha família a buscar mais a Deus? O 9 também é para inverter a pontuação. Tenho o hábito de separar momentos sem telas para conversar e orar com a minha família? E a 10ª e última. Se Jesus estivesse sentado ao seu lado, se Jesus estivesse sentado ao meu lado, enquanto eu uso a internet, eu me sentiria confortável com tudo que vejo, faço e com o tempo que dedico a ela? E aí, tem os resultados, de acordo com a pontuação. De 0 a 10 pontos, a internet parece estar em seu devido lugar. Continue vigilante, para que ela seja uma ferramenta e não um senhor. De 11 a 20 pontos. Atenção! Alguns hábitos precisam ser ajustados para proteger a sua comunhão com Deus e sua família. 21 a 30 pontos. A internet está ocupando um espaço que pertence aos relacionamentos e à vida espiritual. É tempo de reorganizar as prioridades. De 31 a 40 pontos. Há fortes sinais de que o uso da internet está prejudicando sua comunhão com Deus e família. Este é um bom momento para mudanças práticas e para buscar a direção do Senhor. Então, irmãos, é algo sério. Quando a gente realmente reflete em cada uma dessas perguntas e principalmente nas respostas que a gente tem para cada uma dessas perguntas, a gente precisa realmente refletir. Como é que está o meu relacionamento com a minha família? Como é que está o meu relacionamento com Deus? Como é que está o meu relacionamento com a internet? E aí é onde surge o problema. Que, na realidade, o problema não está na internet. O problema está como eu estou usando a internet. O problema, ou não, ou a solução, sou eu. Não é a internet. Então, eu não quero demonizar os meios que surgem de tecnologia, de avanço, a evolução do homem em si. Mas a gente precisa entender a real situação da coisa. Aqui que a gente está sendo expostos. A inteligência, a necessidade de melhorar, o crescimento, ele é natural da humanidade. E a gente pode entender que o próprio Deus, ele deu ao homem a autonomia de cuidar daquilo que ele concede. Foi assim desde o princípio. O próprio Deus, ele deu ao homem a autonomia de cuidar da criação, como foi dito, né? O nosso Deus, ele foi criador dos céus e da terra. E ele nos deu essa autonomia de cuidar daquilo que ele criou. Participar ali. Adão, ele participou da escolha dos nomes daquilo que Deus criou. Deus, ele deu essa autonomia. E ele também orientou para que
o próprio homem ele desenvolvesse os meios sustentáveis para que ele pudesse existir, não só existir, mas também usufruir de tudo aquilo que Deus havia criado. Deus ele concede essa responsabilidade e também privilégio em nossas mãos. E toda a capacidade de crescimento, de evolução do homem, das coisas, ela foi concedida pelo próprio Deus. É o Senhor quem capacita. É o Senhor quem dá inteligência. É o Senhor quem orienta. E a internet, no âmbito de conhecimento intelectual, é fruto também da capacidade que Deus ele dá para o homem. Deus ele dá a inteligência. Tudo vem do Senhor. Então, a gente não pode demonizar a internet, mas a gente precisa ter o discernimento e ter a consciência de que, em meio a tudo aquilo que o Senhor criou, eis que veio o pecado. Eis que veio o pecado para corromper, em meio a tudo aquilo que foi criado por Deus. O pecado ele veio para corromper. E nós somos e temos a nossa natureza inclinada a essa pecaminosidade. Somos remidos e lavados pelo sangue de Cristo. Nós lutamos contra o pecado. E é nessa posição que nós precisamos estar quando se trata de internet. Porque aquilo que é bênção pode sim, como a gente viu, se tornar em pecado. A começar por nosso relacionamento. E o pecado ele veio para deturpar, ele veio para distorcer, ele veio para mudar a maneira saudável e até divina da gente desfrutar das coisas. E é essa a realidade que a gente vivencia. E no texto que a gente leu, a gente pode perceber que Deus ele direcionou detalhadamente a forma como a palavra do Senhor seria vivenciada, seria transmitida, como um estaria realmente ligado e conectado ao outro e ao Senhor e a Deus. Ele orientou direitinho como isso ocorreria no meio familiar. Estarão no teu coração. Minhas palavras estarão no teu coração. Essa é a motivação maior, é o amor. Em tudo que a gente faz, a maior motivação tem que ser o amor que nós temos a Deus. Tudo que Ele tem colocado em nossas mãos. A nossa motivação, em primeiro lugar, é o amor que nós temos a Ele. Segundo, inculcarás e falarás. O Senhor está dizendo que é para a gente inculcar, é para a gente falar. Isso trata-se de ação, de atitude. Assentado, andando, ao deitar e ao levantar. O que é isso? É relacionamento. É vivência. Para a gente cumprir os propósitos que Deus deseja para a nossa casa e para o nosso lar, a gente precisa viver. A gente precisa estar juntos. A gente precisa se relacionar um com o outro. É desse jeito que a gente vai se conectar ao Senhor. É desse jeito que a gente vai se conectar um ao outro. O Senhor também disse, atarás e escreverás. Ou seja, o Senhor ele dá estratégias, Ele dá meios para que a gente possa cumprir aquilo que Ele deseja para a nossa casa e para o nosso lar. E diante de tudo isso aqui que o Senhor ensinou, orientou, detalhou, a gente pode sim aplicar de uma forma muito real no nosso viver no dia de hoje, dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. Trazendo para o nosso cenário sempre que a nossa casa seja iluminada pela palavra do Senhor, por aquilo que ela orienta, por aquilo que Deus diz. E aí sim eu acredito que a gente pode desfrutar da melhor forma possível tudo aquilo que tem chegado em nossas mãos. Tudo, todas as coisas. Se a gente permitir que seja a palavra do Senhor a iluminar as nossas vidas e os nossos corações. Então, é dessa maneira, assim como o Senhor direcionou
com a motivação correta, a gente pode sim utilizar a internet de uma maneira que agrade o nosso Deus. Com a atitude correta, com o relacionamento ali, sendo vivenciado em todo o tempo, no dia a dia, dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, usando os meios corretos e sempre direcionados pelo Senhor. A gente pode, sim, mudar esse quadro que é tão comum em meio às famílias, em meio ao lar, dentro da minha casa. Isso é uma realidade dentro da minha casa. Minha casa não foge disso. Mas precisamos lutar. Precisamos pegar as armas que o Senhor mesmo nos concede para isso. E não permitir que algo que pode ser utilizado de uma maneira saudável vir a prejudicar a minha relação com a minha família e com o meu Deus. Então, a gente vai aprender rápidas lições aqui nesta manhã. A primeira delas é: mantenha a sua rede sempre online. E eu não estou falando da internet. Mantenha a sua rede sempre online. Como a gente viu aqui, a transmissão de conhecimento e de fé, desde o princípio, se dão por meio do relacionamento familiar. E para isso, essa rede precisa estar online. Quando a rede está online, isso significa que a comunicação está ativa, a comunicação está aberta. E quando eu falo mantenha a sua rede online, mantenha a sua rede online. Não se feche para os seus amados dentro da sua casa. Não se isole, até mesmo no meio da sala. Não se isole. Comunique-se. Relacione-se. Porque aí está o problema. Ficar offline para quem está dentro de casa e online para o mundo. Para tudo que está lá fora. O grande problema nisso é realmente querer viver o seu mundinho, a sua individualidade, a sua solitude, que por vezes é bom a gente ficar só mesmo, dentro da nossa casa. Espera aí, eu não quero o menino perto de mim, marido, dá um tempinho aí, deixa eu ter meu momento aqui. Aí você vai fazer realmente alguma coisa que você gosta, mas que isso não tome o espaço que a sua família precisa para se relacionar. E a gente sabe que Deus ele nos chamou para viver em família, em comunhão. Por isso que grande parte do nosso convívio dentro da nossa casa tem que ser em família, tem que ser no coletivo. Tem que ser ali um encangado com o outro, um junto com o outro. E hoje a internet, ela atua de uma forma que a gente não imaginava que alcançaria. Então, precisamos realmente estar atentos e manter-nos, sim, sempre online. Manter a comunicação aberta, o nosso relacionamento ativo ali com a nossa família, com a nossa casa, com o nosso lar. Segunda lição, fortaleça o sinal da sua Wi-Fi. É forte aí o sinal na casa de vocês? Mas o que é que eu quero dizer com isso? A gente sabe que, ao mesmo tempo que a internet ela aproxima, ela também tem o poder de afastar. Ao mesmo tempo que a internet aumenta e encurta ali distâncias, o relacionamento presencial, ele regride. Ele diminui cada vez mais. E quando eu digo fortaleça o sinal de sua Wi-Fi, é para que você siga o mesmo princípio da Wi-Fi. O que é que acontece para a gente poder desfrutar de uma Wi-Fi? A gente tem que estar ali dentro da área de cobertura, não é verdade? Se a gente sai da área de cobertura, a gente não desfruta daquele sinal. Por isso, o relacionamento familiar, ele tem que estar ali, presente dentro da nossa casa. A gente, eu e você, a gente precisa estar presente de verdade. O relacionamento familiar no nosso núcleo tem que ser olho no olho.
tem que ser realmente falando, tagarelando ali, trocando ideias, levantando desafios, entendendo conflitos. Tem que ser ali, frente a frente. Não pode ser diferente. A gente tem que realmente atuar dentro da nossa casa. A gente tem que viver dentro da nossa casa. Desfrutar ali cada cômodo, cada conversa, cada experiência. A gente tem que viver melhor esses momentos. A gente tem que estar presente. Terceira lição. Não deixe de utilizar os filtros e as notificações. Tem muitas notificações que a gente silencia, né? Mas essa daqui a gente não pode silenciar e nem deixar de filtrar. Sejam vigilantes e sempre atentos aos possíveis distanciamentos que está acontecendo. Não silencie as notificações. Não desative os filtros de maneira alguma. E sabe o que é o nosso filtro e a nossa notificação? O nosso filtro é a palavra de Deus. É ela que nos dá o rumo. É ela que filtra todas as coisas. Quinta-feira, a diaconisa Vilma falou aqui, retende o que é bom. É a palavra do Senhor que nos faz reter o que de fato importa e o que de fato é bom diante de tudo aquilo que a gente vive. Precisamos usar esse filtro aqui em todo o tempo. E as notificações é o Espírito Santo que habita em nós. É Ele que, plim, cuidado, não vá por esse caminho. Isso não vai ser bom. A gente não pode fechar os nossos ouvidos para estas notificações. Se somos servos do Senhor, e esta palavra é para quem de fato é servo do Senhor, é para a família que serve ao Senhor e que deseja agradar o seu coração. O Espírito Santo de Deus, Ele fala. Não deixe Ele adormecer. Não apague o Espírito que há em você. Porque é Ele quem nos notifica, é Ele que nos corrige, é Ele que realmente nos faz lembrar aquilo que é agradável ao Senhor. Então, a internet, ela tem sim o poder de enfraquecer os relacionamentos familiares quando não são utilizadas diante dos princípios bíblicos. A palavra do Senhor, que é o nosso filtro, e o Espírito Santo de Deus, que nos notifica quando necessário. Então, a gente precisa recorrer à palavra do Senhor. Vou citar só alguns versículos que nos auxiliam nessa vivência, nessa administração do que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Moderação em tudo. 1 Coríntios 14, 40. Tudo, porém, seja feito com ordem e decência. Ordem e decência. Segundo, cuidado com a idolatria. Portanto, meus amados, fugir da idolatria. 1 Coríntios 10, 14. Não podemos permitir que a internet seja um senhor dentro da nossa casa. Que ela governe o nosso lar. E até as nossas decisões. Não. Fazer dessa forma é colocar a internet no lugar que é devido ao nosso Deus. Isso é idolatria. Fugir da idolatria. Em seguida, tenha discernimento. 1 Coríntios 6, 12. Todas as coisas me são lícitas. A internet traz benefícios, como a gente viu. Mas nem todas convêm. Tem um lado ruim dela também. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. E isso eu me refiro à internet. E ainda falando sobre se deixar dominar, Provérbios 25, 28 diz: como cidade derrubada, que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Quando a gente não busca os limites seguros para utilizar a internet, a gente realmente se expõe, a gente fica num lugar muito vulnerável.
E a palavra do Senhor diz exatamente isso. Assim é o homem que não tem domínio próprio. Em quarto lugar, seja o maior influenciador dentro de seu lar. Principalmente nós que temos uma posição de autoridade dentro da nossa casa. Precisamos ser os maiores influenciadores. E de que forma nós temos sido? De que forma a gente tem conduzido essa utilização da internet? Será que o meu filho, a minha filha, pode olhar para mim e dizer, pronto, eu vou fazer como meu pai e minha mãe? Será que o pai e a mãe também podem fazer como os filhos têm feito? Será que existe essa troca? Será que a minha influência realmente está sendo benéfica dentro da minha casa, dentro do meu lar? A gente precisa ser o maior influenciador dentro da nossa casa. Afinal de contas, nós somos imitados. Tudo que a gente faz é imitado por nossos filhos. As nossas práticas, as nossas ações, somos de fato influência. Que sejamos uma boa influência dentro da nossa casa. E em quinto e último lugar, antes de buscar aprovação nas curtidas, no engajamento, busque agradar a Deus. Busque agradar a Deus. É interessante como esse tipo de feedback tem moldado a mente de tanta gente. Uma dependência emocional imensa. As pessoas postam alguma coisa, querem realmente perceber que ela se sente amada, curtida. Isso vai depender daquele coraçãozinho ali, aquela quantidade que aparece. Gente, não. Acima de qualquer coisa, a gente tem que estar disponível a agradar o Senhor. É o Senhor olhar realmente para o nosso testemunho, para a nossa conduta e dizer, filho amado, eu curti isso que você fez. É o Senhor. É a Ele que nós devemos amar, é a Ele que nós devemos servir, é a Ele que nós devemos agradar. E a palavra do Senhor nos confirma isso, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus. Inclusive, utilizar a internet. Para a glória do nosso Senhor. E isso vai desde compartilhar o Evangelho por meio dessa mídia. É você realmente expressar ali a quem você serve, a quem você se dedica. É você realmente expressar o seu amor pelo próximo, de acordo com a palavra do Senhor. É você se dedicar sempre para engrandecer o nome dEle. Afinal de contas, o contrário disso também denigre a imagem do nosso Deus. Aquilo que nós fazemos. Se declaramos que servimos ao Senhor, de fato, tudo que a gente faz ou vai honrar ou vai desonrar o Senhor. É a imagem do nosso Deus que está ali, através de nós. Então, antes de qualquer coisa, antes de qualquer aprovação, busque agradar o Senhor. E aí a gente pode concluir, diante de todo esse texto, diante do contexto, diante da realidade tão perigosa que a gente vive nos dias atuais, o quanto que a gente facilmente se desconecta dos nossos amados em troca de algo que não vale a pena. O quanto que a gente perde em não estar ligados uns aos outros dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. Às vezes a gente só valoriza quando perde. Ah, eu queria fulano aqui. Ah, se Beltrão tivesse aqui. Gente, a gente tem que aproveitar hoje. A gente não sabe o amanhã. Aproveite hoje o seu marido, a sua esposa, o seu filho, a sua filha, o seu pai, a sua mãe. Aproveite hoje, olhando no olho, tocando, abraçando, beijando, discutindo também coisas que vai trazer crescimento. Mas viva. Seja presente, seja constante. E aí a gente pode concluir que sim, a internet ela pode até nos ligar a outras pessoas do outro lado do mundo, do outro lado do planeta.
Mas só vivendo aquilo que Cristo nos orienta, só vivendo a palavra do Senhor dentro da nossa casa e do nosso lar, é que nós realmente, verdadeiramente estaremos ligados e conectados uns com os outros. É através de Cristo, é sendo obediente à sua palavra. E o meu desejo nesta manhã é que eu e você, a gente perceba o amor de Deus sobre nós. Que estejamos atentos aos perigos da internet. Que estejamos atentos àquilo tudo que nos afasta uns dos outros e que nos afasta do Senhor. E que a nossa motivação, as nossas atitudes, o nosso coração esteja no lugar que glorifique e honre o nome do Senhor, usando sim os meios que Ele nos concede, mas isso com vigilância, com sabedoria e com obediência. Que Deus abençoe.